Fala galera, vamos estar gravando um vídeo aqui. Na verdade é só uma orientação e talvez uma dica aí pra galera. Talvez a gente consiga nos ajudar, tá? Quando às vezes eu pego um projeto de um cliente, eu vejo que tem muitas coisas que fogem do padrão. Acho que está na hora da gente buscar um padrão comum entre a gente, para facilitar o desenvolvimento tanto do seu aplicativo que você está iniciando agora. Caso você precise de uma mentoria, caso você precise que uma pessoa pegue o seu aplicativo para poder continuar desenvolvendo, tá? Porque quando a gente pega um aplicativo e ele não tem ordem, não tem organização, a gente se perde muito tempo de produção apenas entendendo o projeto. Por mais que o cliente explica tudo, a gente ainda perde tempo, porque a gente tem que aprender o que está no projeto. Então a gente tem que arrumar uma forma na qual a gente consiga bater o olho em determinado projeto e consiga entender o projeto visualmente, sem ter que entrar em banco de dados, sem ter que entrar no elemento para saber o que é o elemento. Então, acho que está na hora da gente começar a criar um padrão. Se já existe, eu desconheço, mas se existe, a gente tem que seguir esse padrão. Como eu não conheço nenhum tipo de padrão, eu acho que está na hora da gente bater o pé e falar, não, vamos seguir esse rumo. Para vocês que estão iniciando, isso vai ser excelente, vai acostumar vocês a desenvolver dessa forma. Para quando um usuário, um contratante, você contrata uma pessoa para fazer algum serviço, se ela vê aquele padrão de banco de dados, de estruturação, ele por si só ele vai continuar esse padrão. Você pode até falar com ele, olha, continua o padrão que tá a descrição dos elementos, então continua esse projeto da mesma forma e ele vai continuar. Ou às vezes mesmo, igual eu estou falando, às vezes ele pode ver o padrão que está o aplicativo e só continuar. Isso vai fazer com que o seu aplicativo continue indo para frente com o mesmo padrão, independente do desenvolvedor que você contratar. Então, para vocês que estão começando agora, vai ser excelente. Para vocês que já estão no ramo, talvez seja uma hora de seguir um padrão só para poder nos ajudar um ao outro, né? E, bom, vamos começar aqui com a parte do banco de dados, cara, que eu acho que é a coisa mais que facilitaria muito mais o nosso desenvolvimento. Vamos supor, a gente tem aqui um banco de dados, certo? Se o banco de dados não estiver estruturado de uma forma que eu entenda quando fazer alguma ação no workflow, o que vai acontecer? Quando eu fizer qualquer tipo de alteração ou criar qualquer coisa no banco de dados, qualquer tipo de banco de dados, sei lá, vamos colocar aqui, dados para cadastro, sei lá. Quando eu fizer qualquer tipo de alteração nesse banco de dados, se ele não estiver estruturado, tá vendo? Ele não está estruturado, eu não sei o que esse banco de dados está pedindo. Analisando, a gente tem aqui a condição de yes ou no, beleza, mas eu tenho que entrar no condicional para entender o que é isso. Então, se eu tiver um elemento lá de yes ou no no design, bom, eu já venho aqui, eu já coloco ele aqui, já sei que vai puxar ele e tá ok, eu sei que é uma condição de yes ou no. Ativo, também eu não sei o que é um ativo. O que é um ativo? Ele é yes ou não, beleza. Um CPF, o que é um CPF? Eu tenho a mínima ideia aqui como é que está configurado o CPF, se é do tipo texto, se é do tipo número, então eu não sei o que é isso. Ideia que eu não sei o que é, se é um link de uma imagem, se está configurado como texto, se está configurado como imagem. Então isso aqui, muitas vezes, atrapalha o desenvolvimento, porque a gente tem que, se a gente puxa alguma condição aqui, algum elemento aqui, ele não dá certo, a gente tem que ir lá no banco de dados, ver como é que está estruturado esse banco de dados. Nesse caso aqui, estou fazendo alteração no dados cadastro. Eu ia ter que vir aqui em dados do cadastro, ver o que é o elemento. Ele é um elemento de yes ou no, ele é um ativo de yes ou no, no CPF. Então tá na hora da gente começar a estruturar isso aqui de uma forma mais inteligente. Como é que eu proponho isso, tá? Eu não sei se algum desenvolvedor já propôs isso, mas eu estou propondo isso porque eu acho que me ajudaria e eu acho que ajudaria muita gente. Então nessa condição aqui, como é uma condição de yes ou no, a gente poderia no início do elemento, no início do texto, do objeto, a gente colocar alguma condição que se refira à condição de yes ou no. Então o que poderia ser? Bom, a gente sabe que a condição de yes ou no, ele começa com yes e no. Então a gente poderia colocar um y na frente e um n minúsculo mesmo, porque o início da tipologia da característica desse dado é de yes ou no. Então colocamos como yes, y e n, e a gente entende que é um yes ou no. Mesma coisa aqui no ativo. Colocaríamos também essa condição de yes ou no. A gente sabe que quando a gente puxar no banco de dados aqui, a gente sabe que ele está pedindo um yes ou no. Então qualquer elemento que me dê essa condição lá no design, eu consigo colocar aqui. Entendeu? Nesse caso aqui, id costas é uma imagem. Então como é que a gente trataria essa imagem?
Bom, a gente não quer colocar também um termo muito grande, para não ficar muito grande, né? A gente não sabe o que é realmente o que está pedindo. Se a gente colocar aqui imagem e ele ficar um título muito grande, pode ser que atrapalhe também. Então, minha condição para ir para uma imagem seria simplesmente colocar um i na frente e um tracinho. O tracinho sempre vai diferenciar o tipo do elemento, tá? O tipo do dado que o dado pede, do texto, do título do texto, do título da entrada, tá? Então seria um i. No caso aqui também está pedindo uma imagem, eu colocaria também um i. Aqui condição yes ou não. O CPF. O CPF por si só eu não ia saber se é um CPF do tipo número, se é do tipo texto. Então nesse caso aqui, se eu tivesse colocado um elemento aqui, um input aqui do tipo texto, configurei esse input aqui, ele está como texto. Eu não conseguiria colocar ele aqui, né? Eu não conseguiria colocar aqui porque eu não sei o que esse elemento está pedindo, esse CPF está pedindo. Então eu ia ter que transformar ele em número. Então acho que não seria viável, acho que seria muito mais fácil se a gente colocasse aqui simplesmente um N na frente. A gente entenderia que isso aqui é um número, ele está pedindo um número. Então eu sei que qualquer coisa que eu colocar aqui ele está pedindo um número, então eu vou colocar um número. Então a gente tem uma série de elementos aqui. Vamos supor, condicional. Eu sempre faço isso. OptSets. O que é um OptSets? Pô, OptSets é uma lista. Se você não usa o OptSets, aprende a usar, porque é muito mais fácil trabalhar com OptSets como entradas do tipo de lista que não vai ter alteração. Então, vamos supor, se a pessoa é admin, se a pessoa é usuário, se a pessoa é usuário comum, o que for, usa o OptSets, porque isso facilita. Quando você cria qualquer login para poder a pessoa se cadastrar, se você coloca simplesmente o texto, a pessoa é usuário, padrão, isso pode ser que com o tempo, se você modificar alguma coisa, talvez você não lembre exatamente como é que está o nome lá, como é que é a condição dele ser um admin, se está ADM ou se está admin. Você vai ter que entrar lá no login para ver como é que está cadastrado lá, para você às vezes colocar uma condição em uma página e poder limitar o acesso desse usuário. Então, muito mais fácil você usar um OptSets, que é simplesmente uma lista de dados, e incorporar nessas entradas que não vão ter alteração. Muito mais fácil. É muito mais fácil porque também na hora que você puxar aqui, você simplesmente vai puxar um OptSets do elemento que você quer. Status, beleza. Qual é status? Todos os status. Esse status aqui vai ser o quê? Vai ser o primeiro status lá, que vai ser o display. Não, aqui no caso aqui seria o status, seria solicitado. Então eu sei que realmente vai escrever solicitado lá, não vai escrever. Aqui não está pedindo nada, porque aqui não vai dar, porque aqui é do tipo imagem, né? Aqui teria que ser o tipo texto. Eu não acho que não tem texto aqui não. Não tem o texto. Mas aí no caso, você colocaria justamente o que está solicitando, está pedindo, é um admin, então você sabe que vai entrar um admin. Independente de letra maiúscula ou minúscula, ele já está configurado no OptSets. No futuro você quer alterar isso aqui, você altera, não vai fazer diferença nenhuma no seu aplicativo. Você pode alterar a lista a qualquer hora. Agora imagina, você tem um aplicativo pronto, você coloca lá admin, se escreve admin de um jeito, aí depois você quer alterar, não, quero só ADM. Aí você tem que alterar todo o seu aplicativo. Então, cara, isso não é produtivo. Usa listas, tá? Como você diferir uma lista? Cara, coloca OS na frente. OS já dá a intenção que é OptSets. Você sabe que é OptSets. Nesse caso, OptSets, isso mesmo. Coloca um tracinho para diferenciar com o título do OptSets. Então, vamos supor, se nessa entrada aqui eu fosse colocar um OptSets, que seria OptSets Status, eu simplesmente colocaria o OptSets Status, que é exatamente o que está pedindo. Eu sei o que vai entrar aqui. Quando eu fizer qualquer tipo de entrada aqui, OptSets, é um S, beleza, então eu sei que é um OptSets, vou direto no OptSets, ou se estiver aqui já até aparece, fica mais fácil, né? Então já sei o que vai pedir aqui, o que vai entrar aqui. Então, OptSets trabalha com S na frente. Vamos ver o que mais que a gente tem aqui. User, vamos supor, você quer colocar um banco de dados de user. Coloca aqui, user, beleza, colocou user na frente, ok. Só que eu não sei que tipo de entrada que é essa. Eu posso trabalhar o user como e-mail, ou sei lá, o ID único do usuário, o ID lá do usuário. Eu posso trabalhar dessa forma. Como eu não sei o que é um user, cara, eu posso colocar qualquer coisa aqui, quebrar a cabeça até descobrir o que é. Tá demorando, não tô conseguindo descobrir o que é. Vou ter que ir lá no banco de dados ver qual que é a entrada que tá pedindo. User, tá pedindo user. Pô, beleza. Então seria muito mais fácil você colocar aqui BD na frente. Você sabe que é um banco de dados, é uma referência de um banco de dados com o outro. Então você sabe que realmente o que vai pedir aqui? Um BD. Então simplesmente vou colocar um usuário atual. Ou sei lá, vou puxar outra entrada de outro usuário que seja de tal forma, que seja o último usuário, sei lá. Eu sei que ele vai pedir um usuário, vai pedir um banco de dados de usuário. Fica muito mais fácil para a gente interpretar isso. Referência entre banco de dados, coloca BD na frente.
Vamos ver o que mais que a gente tem aqui. Do tipo texto, elementos do tipo texto. Coloca um T na frente, texto, nome. A gente sabe que ele vai pedir um texto. O que mais que a gente tem aqui? O número a gente já falou. O número range que você quer colocar, coloca um RG na frente. Sempre, o RG não, né? O NG. Sempre número range. Não, número R, né? Errando. O número é, que é o número range. Beleza. Coloca o tipo na frente, que é o N, que a gente sabe que é o número, e coloca um item a mais que diferencia esse tipo de número. É um número range. Então coloca um R, a gente sabe que vai ser um número range. Ah, eu quero colocar aqui, sei lá, data. Beleza, coloca um D na frente, a gente sabe que vai entrar ali uma data. Sempre maiúsculo, em maiúsculo. Ah, eu quero colocar aqui, sei lá, data intervalo. Beleza, coloca um DI. A gente sabe que data de intervalo, a gente sabe. É muito mais fácil de interpretar isso na hora que a gente estiver no workflow ou a gente estiver no design. É muito mais fácil de interpretar isso. O que mais que a gente tem aqui? Yes, a gente já falou file. Beleza, só um F na frente. File é indiferente. Pode ser imagem, pode ser arquivo. Coloca um F na frente. Uma imagem. Já falou geolocalização. Beleza. Coloca um gel. Quer colocar um gel? Gel, cadê, meu Deus? Coloca um gel, maiúsculo, minúsculo, né? Coloca um gel, ou coloca só um G, a gente já consegue entender que é uma geolocalização, então fica mais fácil a gente trabalhar dessa forma. Estrutura todo o seu banco de dados, coloca o nome do seu banco de dados sempre. Aqui, como vocês podem ver aqui, ó, eu estou referenciando, cadê? O banco de dados de user com simplesmente user. Cara, troca o nome desse banco de dados aqui também, user. Coloca BD na frente, para ficar mais fácil. User eu acho que não tem como alterar, beleza? User não dá, beleza. Mas você tem um outro banco de dados, que é banner, coloca um BD na frente, a gente sabe que é um banco de dados, fica muito mais fácil, fica muito mais bonito na hora de poder ver o banco de dados estruturado. Animal, BD, ok. Isso facilita muito na hora da gente entender o seu banco de dados. E lembrando, quando a gente coloca o nome de BD aqui na frente, quando a gente for puxar aqui, a gente tem noção do que a gente está puxando. Vamos supor, o que pode acontecer é o seguinte, você está no usuário aqui, eu vou colocar aqui um exemplo, tá? O usuário fez referência a animal, que a gente viu que a gente tem um banco de dados de animal ali, puxou animal, beleza, fez referência ao banco de dados de animal, escrevi animal tá errado. Aqui, ó, animal. A gente sabe que tá animal aqui, beleza. Quando eu for puxar qualquer dado que eu tenho que entrar no banco de dados do usuário para puxar o animal, quando eu vim aqui, o usuário, buscar animal, eu não sei o que é esse banco de dados. Lembrando, o banco de dados dele aqui, cadê? User, animal aqui, animal, ele não tá com BD na frente, eu não sei o que vai entrar nele, tá vendo aqui, ó? Ele não tá com BD na frente, eu não sei o que vai entrar nele. Então, quando eu for puxar, eu não sei o que vai entrar. Então, se eu colocar um BD na frente aqui, fica muito mais fácil, BD. A gente sabe que vai entrar dentro de um banco de dados e depois vai poder puxar mais algum dado, como o nome do animal, o que for. Onde é que eu puxei aquele elemento? Acho que foi aqui, user. Entrei dentro do animal, a gente aqui tem referência ao banco de dados de animal, a gente tem referência ao banco de dados de empresas vinculadas, a gente tem referência ao banco de dados de minhas empresas. Então a gente sabe o que está pedindo cada um, tá entendendo? Fica muito mais fácil. Aí dentro do animal eu posso puxar aqui, sei lá, o dono. Pô, eu já puxei o banco de dados de dono aqui como usuário. E nesse caso aqui, o banco de dados aqui de dono está errado. Por quê? Eu puxei, entrei dentro do banco de dados, eu estou buscando um banco de dados de usuário, certo? Se eu busquei aqui usuários, BD, animal e dono, eu não sei o que é o dono. O dono podia ser o nome do dono, podia ser o e-mail do dono. Então isso aqui nem tá legal. Você puxaria aqui, ó, banco de dados animal, procuraria onde está o dono, coloca BD aqui, ó. BD, dono. Aí para fazer referência ao banco de dados de usuário, você pode colocar aqui, sei lá, vou colocar aqui, user. Você pode até colocar também, ó, BD, user. Fica mais fácil a gente entender. A gente sabe que a gente está dentro do nosso usuário, dentro do usuário atual, dentro de banco de dados de animal, dentro do banco de dados de dono, que realmente é um user. Então fica mais fácil. A tecnologia ajuda muito na hora de a gente produzir. Não tem que ficar toda hora entrando no banco de dados. Então, essa é uma dica que eu falo para vocês. Além de usar bastante OptiSets, use o OptiSets. Isso te ajuda muito e isso aqui te ajuda até para passar o projeto para outra pessoa. Então, ela simplesmente sabe que vai puxar um OptiSets e o OptiSets já está pré-definido. Qualquer coisa que alterar aqui não vai alterar em nada, altera todo o aplicativo. Porque ele está puxando OptiSets com as informações do display. Então, não faz diferença se eu alterar aqui. Muito mais fácil do que você entrar na página, alterar a condição para, em vez de admin, ser ADM. Então, condição para quando o usuário não é administrador, voltar para a página, alguma coisa do tipo. Tecnologias que a gente pode utilizar aqui, mesma coisa, é um texto. Se a gente tem um elemento aqui, ó, um elemento de texto, beleza, tem escrito texto. Mas se você colocar aqui um T
e um tracinho, fica mais fácil quando a gente for puxar alguma coisa no banco de dados. Ah, é um grupo, pô, coloca um G tracinho menu, a gente sabe que é um grupo e tá referencial menu. Agora, se a gente tem um input aqui, pô, aqui é um texto, beleza, poderia ter sido colocado um T. Aqui o input 1, beleza, aqui é porque a estruturação desse aplicativo aqui foi feito de forma mais rápida. Então todos os inputs aqui estão numerados com um número só para puxar mais fácil no banco de dados lá, né? Então estão todos estipulados assim. Mas se eu alterasse aqui para input, sei lá, em vez de imp1, coloca ip tracinho. A gente sabe que a referência é um input. Então a gente sabe que a referência de input fica mais fácil. Ah, é um botão. Beleza, aqui nesse caso aqui é um texto, né? Então aqui seria um texto. Sei lá, um banco de dados, um grupo repetidor. Pô, o grupo repetidor é muito grande escrever um grupo repetidor, cara. Então, fica quando você for buscar alguma coisa aqui no banco de dados, você vai procurar por grupo repetidor, acho que nem puxa, grupo, não vai puxar porque aqui não tá pedindo, tá pedindo outra coisa, repetidor, enfim, em vez de puxar um grupo repetidor, em vez de escrever grupo repetidor, pô, altera isso aqui, coloca RP aqui, ó, RG na verdade, RG, coloca RG tracinho, a gente sabe que é um grupo repetidor, referência à ordem, tá? Para ajudar aqui, ordem é um banco de dados, coloca um banco de dados na frente, ordem banco de dados, beleza, a gente sabe que aqui vai ser ordens e é um banco de dados da ordem, tá? O que mais que a gente pode falar aqui? Mesma coisa, imagem, em vez de imagem G, imagem o que for, coloca I, aí você coloca um tracinho, coloca I referente ao que? Foto usuário, a gente sabe que é uma imagem de usuário. Você poderia colocar IMG também, beleza, mas eu acho que é uma forma de deixar menor o texto, né? E isso vai por todo o aplicativo. Use um termo menor e coloca a descrição logo na frente. É uma imagem. E tracinho, imagem de foto, sei lá. Pictures Upload. PU tracinho, já faz referência a Pictures Upload. Drop, coloca, se você quiser colocar para ficar mais fácil, DR tracinho, D sempre maiúsculo, R minúsculo. É uma coisa para facilitar, uma coisa para ajudar a gente. É um elemento aqui que é um elemento que a gente vai sempre utilizar, um elemento reutilizável. Coloca R na frente, a gente sabe que vai ser um elemento reutilizável, vai ficar mais fácil. Quando a gente for lá no elemento que a gente quer, no caso não é home não, no caso é perfil aqui. Quando a gente for puxar qualquer coisa aqui, a gente sabe que a gente quer puxar um ER, puxa R na frente, R. A gente vai achar o R aqui em algum lugar, cadê? R, acho que esse R nem tá aqui. Vamos ver se eu coloco esse R aqui. R dados, tá aqui. Se eu vou puxar aqui eu vou conseguir achar ele mais fácil. Eu não sei como é que eu coloquei o nome do elemento. Não sei, tá com dados, tá, o que que é? Eu não sei o que que é. Então é mais fácil, puxa aqui como R, você vai achar ele mais fácil aqui, ó. Então facilita. Um grupo repetidor, RG, a gente vai achar o grupo repetidor mais fácil. Tem que colocar repetidor group. É um grupo imagem. Tem um grupo imagem? Não tem, mas vamos supor. Se eu tenho aqui um grupo, se eu quero puxar grupo, consigo puxar só os grupos, porque tem G na frente, fica mais fácil, cara. Coisas que facilitam na hora de sua produção e facilitam quando você passar o bastão para outra pessoa. E isso vai para o resto dos aplicativos. Elementos que você quer colocar, um ícone. Coloca ícone, pode colocar ícone, ou IOC, tracinho, e o nome do que refere esse ícone. Ícone, que é menu de dados, dados pessoais, beleza, você sabe que vai puxar um ícone, quer um ícone, cadê o ícone? O ícone de dados pessoais, achei, beleza, vou alterar ele. Tem outro ícone aqui em cima, esse ícone aqui é o que? Icon, eu coloquei lá como ícone. Não, ICO, isso aqui é alterar senha, beleza, eu quero puxar ícone de algum ícone específico, coloca IOC tracinho, a gente já puxa os ícones que a gente quer, é o ícone de senha, altero, faço o que eu tiver que fazer. Então, são coisas mas a gente pode começar a adaptar para um padrão específico, tá? A gente pode trabalhar o banco de dados de forma estruturada com banco de dados, T de texto, número de número, sempre um tracinho para diferenciar do título da entrada que a gente vai ter, no caso aqui, banco de dados de dono. No design tem muita coisa que é diferente, tem muito plugin, tá? Então beleza, no plugin, beleza, vamos começar a utilizar sei lá, pode utilizar um padrão de três caracteres para cada elemento. É um grupo, você colocou aqui como grupo, beleza.
em vez do G, que eu acho que seria mais fácil a gente usar com um elemento, quando for um elemento igual ao grupo, assim, usar sempre um número só, mas se não quer colocar sempre 3, group, coloca group, a gente sabe que é um grupo, a gente pode utilizar um padrão de 3 caracteres para os elementos do design e os elementos lá do banco de dados, isso, mais fácil de entender, entendeu? Acho que seria mais produtivo para a gente. E é isso, cara. Eu queria só tentar contribuir de uma forma para a gente poder se organizar para fazer de uma forma, ter um padrão, para seguir um padrão, para facilitar para todo mundo, tá? Tem projetos que eu pego aqui, cara, que eu fico muito tempo só estudando nele. Às vezes eu faço uma alteração, vejo que a alteração dá, quando eu vou ver que o banco de dados está pedindo outro item que eu nem sabia que estava pedindo. Estava pedindo um elemento que está dentro de um custom state. Custom state, como a gente trabalha com custom state? Mesma coisa, custom state, CS, custom state, CSS, dados, beleza. Dados do tipo yes or no, ok. A gente coloca aí o custom state yes or no aqui, ó. Yes or no, tracinho, dados, beleza. Eu sei que se eu pegar aqui, ó, essa alteração aqui, cadê? Isso aqui é do usuário, beleza. A gente tem aqui um elemento aqui de yes or no. Eu acho que era animal, né? Vou colocar aqui. Vamos puxar aqui no banco de dados. Animal. Aqui vai puxar todos, né? Vamos criar alguma coisa aqui, ó. Criar no banco de dados de animal, que a gente sabe que tem elementos de yes or no, né? Vamos colocar todos aqui. O animal não tem. Tá, vou criar aqui. Yes or no, status, sei lá, colocar status. Yes or no, ok. A gente sabe que esse banco de dados está pedindo um elemento de yes or no, ok. Eu tenho um custom state. Só onde é que está esse custom state? Não tenho a mínima ideia, está em um grupo. Beleza, vou colocar CS aqui. Vamos tentar achar ele aqui. Opa, ele está dentro do grupo, eu esqueci. Então a gente tem que saber qual grupo que ele está. Cadê o elemento? Tá vendo? Até me perdi. Cadê? É esse elemento aqui. Aí está dentro do grupo de dados. Então, isso aqui a gente não tem como trabalhar. A gente tem que saber realmente como é que é o grupo. Senão o custom state já fica muito grande aqui. Mas beleza. A gente sabe que está num grupo. Então, vou colocar o grupo aqui. Você podia colocar GUR. Tentar lembrar qual que é o nome do grupo. Sabe que tem um custom state aqui. Sabe que ele é yes ou no. Beleza. Coloca aqui yes. Fechou. Facilitou. Entendeu? Aqui você sabe que ele está dentro de um grupo. Aqui você sabe que é um custom state. Dá até para você entender melhor como é que aqui no workflow, como é que ele está. Porque simplesmente se você colocasse isso aqui, ó. Dentro desse custom state, simplesmente colocasse aqui como está o status, colocar status. Quando você for ler, qualquer pessoa for ler isso aqui, a gente não sabe o que é esse elemento. A gente sabe que está dentro do grupo, beleza, é um grupo, e status, beleza. A gente sabe que é um custom state porque está dentro do grupo, mas não dá para você entender logo de cara que um status é um custom state, entendeu? Aqui só está como status. Então altera aqui, em vez de status, coloca o custom state aqui, coloca a característica desse elemento, é o custom state, yes or no, ok, e é status, beleza, a gente já sabe que vai entrar aqui. Tá dentro de um grupo, e é um custom state, e é um elemento de yes or no, fica mais fácil a leitura do workflow, a leitura do banco de dados, a leitura dos elementos, a busca pelos elementos, facilita muito, tá? E é isso, galera, não tô querendo colocar regras no jogo não, mas cara, se a gente trabalhasse de uma forma, eu não tô nem falando que isso aqui seria a forma mais certa, talvez alguém tenha uma ideia muito melhor para trabalhar isso, consiga padronizar isso, mas vamos tentar desenvolver alguma coisa assim, ou então vamos seguir esse padrão, vamos tentar nos ajudar. Você que está começando agora vai ser melhor para você, você começa a aprender do zero de uma forma mais prática, mais fácil. Você que é desenvolvedor, comece a usar essa prática para facilitar para você na hora de trabalhar no seu projeto, no projeto dos outros. Faz com que o seu aplicativo fique mais organizado, entendeu? Não fique essa coisa jogada aqui de qualquer forma. Estou falando desse aplicativo, porque esse aplicativo meu é um aplicativo meu antigo, tá? Então eu peguei ele aqui como base aqui para poder mostrar para vocês. Ele fica muito mais estruturado, entendeu? Então esse grupo aqui tá feio. Coloca aqui a estrutura, coloca aí cadê? Estrutura. Não, mas também assim ficou feio, né? Estrutura, beleza. A gente sabe que é um grupo de estrutura, mas fica o grupo todo, né? Eu queria só alterar só o... Ou será que esse grupo como semestre não dá? Dá, então a gente sabe que é um grupo de estrutura. Então a gente vem aqui, ó. Cadê? Dados patch. Traz, como o Bob atualizou aqui, então fica até mais fácil. Eu já até perdi ele, eu não sei onde que ele tá.
Vamos buscar aqui. Cadê estrutura? G estrutura, ele está dentro da onde? Vamos procurar aqui. Selecionado, patch. O elemento nem está dando para procurar aqui mais. Talvez essa alteração aqui atrapalhou um pouco também, né? A gente não consegue revelar ele aqui. Replace. É bom, não consegui revelar ele aqui. G estrutura, tá aqui. Beleza, deixa eu visualizar ele. Bom, enfim, cara, é uma ideia pra gente poder trabalhar de uma forma mais organizada, desde o início do projeto, para poder passar para outro, para o outro usuário não perder tanto tempo. De elementos tá aqui. Esses elementos aqui, ele agora, o Bubble ele alterou algumas coisas de ontem para hoje e agora até os elementos estão com outras cores. Esse elemento aqui, ele tá rosa, provavelmente é porque ele é um elemento reutilizável. Pop-up ele não continuou, ele mudou, foi nada, ele continuou com a mesma cor. Os grupos, vamos ver se tem outro grupo aqui com outra cor. Deixa eu colocar um fruit group aqui. Ele ficou rosa, então provavelmente elementos que não são da página vai ficar em rosa. Code, fold. Eu acho que são só esses, ficaram rosas agora. Ficou legal. Porque até visualmente fica mais fácil de a gente poder achar, né? Aqui, ó, é um grupo eptidor, porque ele tá meio rosinho, então a gente sabe que é um grupo eptidor. Grupo eptidor não, o elemento é utilizável. Então é isso, galera. Passando só para dar essa dica, para poder ajudar. E espero que ajude. Falou e fui.